Muito bem, são 10h06. Olha, vou dizer, a nossa rádio está abençoada, né? Abençoada. Tivemos ontem o padre Peterson falando sobre a Romaria de Fátima. E hoje, como anunciado, estamos recebendo o Frei Gilberto da Luz, que retorna aqui. Ele esteve há pouco tempo aqui. Acho que, olha, eu vou dizer, Deus está trazendo pessoal para abençoar a rádio aqui. Abençoado é pouco, né, Zambuja? Né? Com todas as irmandades, todos os segmentos, né? E hoje é um assunto importante, né, Nilson? Importantíssimo. Estamos apoiando, inclusive, porque é uma coisa que não deveria nem para ser discutida, né? No momento em que Deus colocou no mundo a vida, o ser humano, não tinha que político nenhum dessa terra se meter nessa história, né? Isso aí eu acho indiscutível. Eu concordo. Eu acho que é perder tempo e não é nós que vamos decidir, é coisa que vem de Deus, então... Não haveria essa necessidade, me desculpe, mas não tem. Mas então... não que a gente fica bem indignado mesmo, mas vamos ao que interessa realmente, que é a presença aqui do nosso Frei Gilberto Luz, ele que é da Igreja do Carmo. Aliás, até conversando com ele agora, eu tinha uma certa dúvida, como significa Irmandade do Carmo, Igreja do Carmo, Diocese do Carmo. Explica um pouquinho para nós, Frei, só para nós depois entrar no assunto que a gente não gostaria, mas vamos ter que entrar. Que bom. Bom dia também a vocês que estão aqui. E bom dia a você que nos ouve aí pela rádio, que alegria poder voltar a estar aqui novamente, Nilson. E se tu me perguntas em relação à Igreja do Carmo, não é? É uma igreja, vocês sabem a história muito melhor do que eu, que são daqui, porém a Igreja do Carmo é uma igreja, vamos dizer, que ela está ligada diretamente à Ordem do Carmelo, aos frades carmelitas. A construção foi nossa, os prédios é nosso, né? Ela está ligada à diocese pelo serviço que nós, enquanto religiosos, aqui dentro dessa diocese, prestamos de um modelo de vida. Nós temos o que a gente chama de carisma, um estilo de vida, de viver dentro da igreja. A igreja reconhece isso e nós, dentro dessa diocese, somos um colaborador na vida pastoral da diocese. Mas, se a gente fosse pegar a nossa história, ali não deveria ser uma paróquia, como é hoje. Deveria ser uma igreja conventual, onde frades são conventuais ali. E qual seria o serviço? O atendimento espiritual, que nós fazemos hoje, também a direção espiritual, que é a nossa especialidade, né? Ser homens que orientam o povo de Deus para a vida de comunhão com aquele que está lá em cima, né? Com Deus. Então essa seria, de fato, a nossa... Mas por uma necessidade da igreja, nós acabamos abrindo o nosso modelo de vida para também ajudar pastoralmente a Diocese de Rio Grande, né? E ficar mais contemporâneo, mais atualizado. E mais atualizado também. É verdade. Não, eu fiz questão de falar isso, viu, Frei? Porque, assim, ó, eu tenho certeza absoluta, assim como eu também, a gente tem esse conhecimento, não tem esse conhecimento, que a Igreja Católica ela tem vários segmentos, né? Várias determinações, né? Várias ordens e tal, enfim, né? E então as pessoas acham que tudo é uma coisa só, mas não é. Né? São coisas diferenciadas, mas que tem todo um objetivo próprio, né? Se a gente pegar, né, a história da igreja, do cristianismo... Eu gosto muito de história. Se a gente pegar toda a história da igreja nos passados, a gente vai ver que as grandes congregações, ordens religiosas, né, como os dominicanos, como os carmelitas, como os franciscanos, tiveram uma grande contribuição para a igreja, né? E depois, se nós pegarmos as congregações femininas, que estão aí ligadas ao hospital, às escolas e etc, etc, nós vamos ver que a vida religiosa deu uma contribuição no processo evangelizador da igreja muito grande e continua ainda fazendo hoje, né? Porque se nós pegarmos as periferias das grandes cidades, ali, na grande maioria, sempre tem uma casa religiosa, sobretudo hoje da presença feminina, né? Então, dentro da igreja, de fato, nós temos, que a gente chama, como tu dissesse, segmento, que não está errado o termo, mas a gente diz que é carisma. Carisma.
Tu tem o carisma da alegria, tu tens o carisma de ser uma pessoa do conhecimento, de buscar, tu tem o carisma de ser uma pessoa que acolhe, né? Então cada um tem um carisma. Dentro da igreja, várias ordens, várias congregações têm um carisma. Uns vão trabalhar com a educação, outros vão trabalhar com o pobre, outros vão trabalhar com a saúde e assim sucessivamente. Interessante, que legal, olha só, né? Bom, esse foi um assunto para nós deixarmos claro, né? Porque nós estamos aqui Sim, tratando. Claro. E agora entramos naquela parte que nos dói muito, né, Frei? É verdade. A questão dessa liberação aí do aborto em 12 Sim. semanas, enfim e tal. Eu gostaria, em primeiro lugar, eu imagino a sua impressão sobre isso, mas eu gostaria de ouvi-lo. Em primeiro lugar, preciso dizer, como disse em outro meio de comunicação também, que eu não sou especialista nesta área, tá? Quem cuida muito disso, não é a bioética, né? É um estudo próprio que cuida exatamente sobre esse cuidado da vida. Dom Ricardo, como disse a Zambuja, que estava aqui ainda como bispo titular, ele era referencial neste tema. Qual é a minha participação aqui? Não é criar um debate, até porque eu não sou um especialista, como disse, mas talvez colocar aqui a minha impressão também, enquanto padre, enquanto religioso, enquanto líder de uma comunidade religiosa. Nossa missão é também fazer valer o valor da vida, né? A igreja sempre vai defender a vida, desde a sua concepção até o último momento, do último suspiro ali da vida, a igreja sempre vai defender. E é nossa missão, não é? É nossa missão lutar, sobretudo por aqueles que ainda não têm voz, né? O cuidado ainda está dentro do ventre materno, o cuidado ainda está sendo ali gerido, gestado, e aí a igreja também precisa se preocupar. Não podemos banalizar a vida, né? Como estamos banalizando ainda hoje. Aqui não quero fazer uma comparação, porque a gente acaba caindo no discurso popular, né? De comparar criança, vida com animais. Não quero fazer essa comparação, porque ela acaba se tornando sem muito contexto, né? Assim, polêmica. Né? Não dá. Sem necessidade nenhuma. Exato. Então a gente acaba, de fato, grande missão é defender a vida. Desde ali do ato da concepção, quando se consegue perceber já o embrião dentro do ventre materno, ali já tem uma vida. Já tem uma vida. E no desenvolvimento. Então penso que ninguém tem direito de decidir sobre a vida de ninguém. Ninguém tem direito. Bom, dado a impressão, né, do Frei Gilberto, que não era, nem poderia ser diferente, né? Pelo que a gente conhece dele já. Frei, o que nós estamos fazendo para que isso não se realize? O que nós estamos fazendo praticamente, assim, digamos, fora da discussão, para que isso não se torne uma realidade? A nível de Brasil, esse é um movimento que está se encaminhando entre amanhã e domingo, porque nós estamos vivendo, desde o domingo passado, dia 1º de outubro, a semana do Nascituro, ou seja, nós, dentro aqui da Diocese de Rio Grande, e acredito que em outras dioceses também está acontecendo isso, nós temos feito celebrações voltadas para a vida, para a reflexão sobre a vida. A Igreja do Bonfim teve aí 2 noites de reflexão sobre a questão da vida. A paróquia de Fátima também está ligada a isso, a Catedral Metropolitana também, e agora o Carmo se junta também a esse apoio, né? Então, amanhã, dia 7, a partir das 14 horas, a concentração será na frente da Igreja Nossa Senhora do Carmo, e nós queremos fazer ecoar o grito da vida nas ruas de Rio Grande. Então, essa caminhada, como disse, é pela vida, contra o aborto, né? Contra o aborto. Então, concentração 14 horas na frente do Carmo, e iremos caminhar até a Justiça Federal, onde lá nós teremos um ato público, né? Rezaremos o terço pedindo, já que o nosso Brasil está dedicado e sobre o cuidado, né, de Nossa Senhora Aparecida, nós queremos com ela suplicar a bênção de Deus para que essa lei que está tramitando no STF, que não tem direito de fazer o julgamento, não é? Que não passe
que não passe essa lei, né? Porque o STF agora resolveu legislar, né? Exato. E isso é atribuição do Senado e da Câmara. Inconstitucional, né? Inconstitucional, inclusive, né? A gente não tem ideia por que essas coisas estão acontecendo, mas enfim, aí é um outro assunto. O Frei Gilberto, essa caminhada pela vida contra o aborto será feita num sábado. Não seria interessante num dia semanal, quando tem um expediente lá na Justiça? Eu não sei qual foi o motivo da escolha. Na verdade, isso, por 2 motivos. O primeiro é porque esse mesmo evento que vai acontecer amanhã está acontecendo em outras partes do Brasil, simultaneamente. Então vai acontecer em outras partes. Então nós queremos, que é o chamado movimento, né, o movimento Brasil Sem Aborto. Este é o grande slogan, né, Brasil Sem Aborto. A gente não pode se comparar às grandes nações, como os Estados Unidos e outras, que já fizeram a liberação. Nós temos uma soberania, e eu acho que nós temos capacidade de decidir, né, o nosso próprio destino, vamos dizer assim. Então, por isso que ela está sendo feita no final de semana, que é um dia em que o povo também está em casa e há uma possibilidade maior de participação, e também pela a concentração das igrejas, né? Que a grande maioria. Então esse movimento também é importante dizer que não é um movimento propriamente católico, mas me fugiu agora a palavra. Um movimento popular. É um movimento popular, mas é um movimento cristão. Cristão. Todo aquele que preserva a vida também é convidado a caminhar conosco. Qual é a grande iniciativa? Camiseta branca, que recorda a paz, que recorda a vida nova. Então, nós pedimos àqueles que vão, também possam ir de camiseta nova. E penso também, Nilson, que nesse sentido, tu fazer uma manifestação durante a semana atrapalharia um pouco a vida das pessoas no ir e vir, né? Então, também pensado nisso para não haver esse trânsito, esse atrapalho, né? Às vezes... E aqui é uma caminhada pacífica. Exatamente. A gente não quer fazer bagunça, né? A gente não quer atrapalhar a vida das pessoas. A gente só quer ter o direito de dizer que a igreja, enquanto católica, enquanto cristã, ela não é a favor do aborto. Como se é uma caminhada e é uma manifestação de gente do bem que não tem o receio de ser preso, né? Exatamente, exatamente. Não vamos fazer bagunça, estamos pedindo, não é? E também dizer que é uma caminhada apartidária, tá? Não é de partido X, não é de partido Y, até porque a gente não quer, a gente sabe que o meio político é difícil, né? Embora seja importante a política, é importante debater sobre política, mas não a politicagem, né? É importante. Mas a gente não quer que utilizem desse meio para fazer palanque daqui a pouco no pleito eleitoral. Então isso que a gente não quer. A gente quer mostrar que defendemos a vida, mas independente de X, de Y ou de Z, queremos mostrar que somos a favor da vida. Por isso é importante a roupa branca. Exatamente. Frei Gilberto, a justiça ela já tem os seus caminhos, ela já tem legislado o que fazer em casos extremos, na questão do aborto, né? Eu vejo assim de uma forma assim totalmente desnecessária a legislar sobre isso. Quer dizer, nós estamos dando licença para matar, se isso ficar, né? Se ficar evidenciado. Então, praticamente é uma licença para matar. Exatamente. Concorda comigo? Plenamente. E eu acho que isso é importante. E a gente tem que... Nem na nossa... Como adultos, a gente não tem direito de tirar a vida, não é? A gente sabe quantos incidentes acontecem, ou mesmo acidentes acontecem, né? Que se tira a vida, ou brinca com a vida por conta de uma mochila, de um tênis de marca, não é? Alguém perde a vida por causa disso. E ninguém tem esse direito. Imagine alguém que não tem voz, que nem pode gritar por si mesmo, né? Então... E agora nós estamos na iminência de atentar e matar aquele que sequer pode se defender. Exatamente, exato. Eu não sei se teve alguma manifestação... Padre, assim, ó, eu tenho a pergunta aqui, mas antes da pergunta, só queria... Frei, desculpe. Por gentileza,
a gente sabe que as leis, tá, se elas não são mexidas, é porque não é para ser mexida, não é verdade? Então, já existe uma lei contra o aborto, né, que não precisaria ser mexida. A pergunta é, a quem interessa que o aborto aconteça? Né, que seja liberado, né? Porque é inadmissível a gente saber que uma lei que já está posta, né, está sendo reeditada. A quem interessa isso? Olha, penso que nós temos aí vários movimentos, né? Uma pergunta até meia difícil e polêmica de responder, não é? Mas assim, nós temos uma corrente hoje, no meio que nós estamos vivendo, essa conjuntura que nós estamos vivendo, sobretudo política, né? Aqui eu penso que tem um avanço muito grande do feminismo, né? Do corpo feminino. E aqui é importante dizer também, quando a gente defende a vida, nós estamos defendendo a vida em 2 aspectos. Daquela criança que está lá no ventre materno, mas também defendendo a vida da mulher, né? Que muitas vezes é submetida a ir ao hospital, às vezes até ilegal. Incentivada, né? Incentivada a isso, ilegal, e lá ela sofre consequência. Então acredito que um dos grandes avanços desse projeto é sobretudo destas políticas, né, que estão aí emergindo, não é? E aí tem muito interesse também por trás disso, né? Até mesmo às vezes interesse empresariais, né, que ganham com isso, né? Então o aborto hoje gera dinheiro, né? Então eu digo assim, essas clínicas clandestinas, elas fazem emergir disso, né? Então veja que isso também é um meio. E depois, penso eu que uma própria questão também aqui, que aí precisaria um pouco mais de cuidado, de uma atenção maior, não é? Desses relacionamentos que começam casualmente, né? Esses relacionamentos que às vezes começam do nada, de uma noite, e aí surge uma criança que eu não quero, não foi escolhido, e aí gera toda essa polêmica, né? Então, quer dizer, o namorado não quer, a namorada não quer, mas a criança está ali. Então, quer dizer assim, para que ninguém descubra, é mais fácil mandar fora. Então, também tem esse movimento, assim, não quero ser, assim, muito simplista, né? Mas também tem esse cunho por aí, né? Frei Gilberto, a gente volta em seguida, estamos na hora do nosso intervalo, já que o assunto é importantíssimo aí e a população deve receber essas informações para que possa amanhã participar dessa caminhada aí, né, até a Justiça Federal. Então nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida com o Frei Gilberto, que nos dá o prazer da sua visita mais uma vez. Enquanto isso, faz um cafezinho pro Frei aí, café do Mix Café, já vou só dá um tempinho. E já voltamos com Foto QL, despachante Fernando Castro, Ótica Visual, Restaurante Esquina do Sabor, Luque Papelaria, Oficina Mecânica J, Masba e Carmen Quinas. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café. Mix Café. Com Azambuja Júnior, Nilson Vasconcelos e Conde Pinto. Mix Café. Mix Café. Mix Café. A banda mais larga, mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritas e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Conquiste sua independência na Uninter. Faça uma faculdade à distância e tenha o diploma que o mercado respeita de verdade. E se você já é formado, faça 2 pós-graduações à distância na melhor educação à distância do Brasil e conquiste sua independência na Uninter. Inscreva-se já. Uninter.com. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa.
em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais. Acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo impressa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Venha fazer seu uniforme personalizado na Malharia Tesa. Aproveite seus ótimos preços em tecidos de qualidade. Malharia Tesa. Fone 3232-6668. WhatsApp 999-009292. E-mail malhariatesa@yahoo.com.br. Peça seu orçamento. Restaurante El Shaddai, comida caseira e marmitex. Venha saborear nosso variado cardápio. Rua General Bacelar, 467. Fone 3235-1460. Na Look você encontra tudo para seu aniversário. Embalagens para presentes, sacos, sacolas, caixas e cestas. Brinquedos educativos e didáticos. Material escolar, de escritório e suprimentos e informática. Condições especiais para empresas. Look Festa e Papelaria. Mais alegria no seu dia a dia. Andradas 193, WhatsApp 9711-6674. Esquina do Sabor. Buffet livre prato feito à la Minute Marmitex. Entrega gratuita na Zona Central. De segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor. Avenida Silva Paz 372. Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984-2553-27. Nós cozinhamos para você. Como está a sua visão? Você acha que precisa de óculos? Você acha que seu óculos está fraco? A Ótica Visual testa sua visão gratuitamente. Venha na Ótica Visual e faça seu teste de visão grátis. Tenha certeza de como está a sua saúde visual. Ótica Visual, de cara nova. General Neto 130, esquina Luiz Oreia, Antiga Grande Sul. Venha para a 49ª Romaria Diocesana Nossa Senhora de Fátima. A Rádio Estúdio Livre FM, interativa na divulgação de eventos de cunho social e cultural, não poderia deixar de divulgar e participar com a cobertura jornalística desta maior manifestação de fé. Após peregrinar por várias paróquias, saída em procissão da Casa de Formação, na Avenida Presidente Vargas, até o Santuário, às 9 horas. Transmissão pelas plataformas digitais. Tema: com Maria, Corações Ardentes, Pés a Caminho. Dia 8 de outubro, domingo. 49ª Romaria Diocesana Nossa Senhora de Fátima. Com o apoio de Ferragem Prestes, material de construção. Marciano Espíndola, 179 PGV. Casa dos Plásticos, Loja e Estofaria, Andrada 183, fone 3231-2617. Ótica Estima, no Praça Shopping e na General Neto 68, pertinho da Prefeitura. Qualidade e tradição desde 1914. Pemac Papelaria. Diversidade de marcas e modelos e artigos escolar e escritório. Pemac, Neto 229, em frente à Praça Tamandaré. WhatsApp 999-451129. Casa Obra, Henrique Pancada 581, fone 3232-7031. E Avenida Rio Grande 647 Cassino, fone 43703566. Faça a melhor faculdade EAD à distância na Uninter e tenha o diploma que o mercado respeita de verdade. Faculdade Uninter Rio Grande, Rua General Neto 273, em frente à Praça Tamandaré. Fone 3045-0054. Venha para a Uninter. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café.
São 10h31, 10 horas e 31 minutos, voltamos à entrevista do Mix Café já com o Frei Gilberto Luz, que está falando sobre evento que vai acontecer que aqui em Rio Grande, né, e também por todo o país aí, sobre o aborto, né. Então a gente retorna, né, com o Frei aqui nessa entrevista no finalzinho agora. Pois é, voltamos a falar então da caminhada pela vida contra o aborto. E o Frei Gilberto Luz, que pertence aqui à Igreja do Carmo, está gentilmente nos trazendo aqui a sua posição, a posição da igreja, e também falando desse evento, né? Que vem em boa hora, né, Frei? Vem em muito boa hora. Frei, nós estávamos falando, e terminamos o outro bloco, falando de jovens, aquela situação em que o jovem se vê envolvido, né? Às vezes sem maturidade ainda formada, e aí acontece esses relacionamentos, e aí temos aí uma criança a caminho, né? Isso tudo fica um trauma, se libera, porque ela ainda não tem decide uma coisa tempestiva, e mais tarde vem a trauma e tudo mais. Isso tem que servir de alerta para as famílias, as mães, os pais, né? Com certeza. Isso aqui é uma opinião minha, né? Aqui é o Gilberto cidadão falando agora, Sim. né? Nesse sentido, tá? Penso que, sim, a gente precisa ter famílias mais estruturadas, né? Uma família não pode começar de qualquer jeito, né? Não é uma noite que se começa uma família. Também não dá para generalizar, Sim. Não dá para botar tudo no mesmo pacote, né? Porém, isso precisa ser melhor elaborado, melhor tratado, e isso tudo passa por onde? Penso, né? Pela educação. Quando tu, dentro de casa, tu consegue dialogar sem preconceito, né? Sem muitos tabu, mas uma conversa sadia, saudável, né? De orientação a esses jovens, né, que estão aí vivendo aquilo que o mundo está oferecendo, né? O mundo nos oferece muito atrativos, e a gente, às vezes, pela inexperiência, né, jovem ainda pela inexperiência, vai consumindo tudo isso, né? E acaba, às vezes, tendo essa realidade que nós enfrentamos, né? Algum tempo atrás eu morei no Mato Grosso, e é assim, quase que um escândalo, né? Uma menina de 10 anos gestou uma criança. 10 anos. Então veja, e não é fruto de um estupro, por exemplo, mas foi fruto de uma relação... De uma desinformação, de um acompanhamento familiar, etc. Então, né? eu digo assim, então veja o quanto isso precisa ser trabalhado sem tabu, né? Sem vergonha, com maturidade, com pessoas qualificadas, profissionais, que de fato também lutam pela vida, cristãos. Nós temos muitos psicólogos cristãos que apoiam esse caminho, né? E é importante, uma vida gera trauma. Tá certo, claro. Gera trauma. E outra coisa, Frei, eu não sei, aí eu digo, é impressão minha também, o sexo é divino, né, Frei? Mas tem que ser tratado com responsabilidade, com maturidade, né? E com consentimento total. Claro. Então, assim, isso a gente não pode demonizar, assim, não estamos demonizando a sexualidade nem o sexo, né? É necessário, é preciso e é saudável, desde que seja tratado com responsabilidade. E com respeito. Porque nós estamos falando de vida. Até porque se não existe o sexo, não existe a vida. Você vai gerar por isso que eu falei de divinidade. É divino. Por isso a igreja é aberta à vida. A igreja se abre à vida. Mas essa vida com responsabilidade, com planejamento, porque hoje a gente sabe, dentro dessa questão política, econômica que nós estamos vivendo, né, a situação atual que nós estamos vivendo, um filho dá muito trabalho, né? Gera trabalho. É bom, claro que é uma bênção de Deus, claro que é uma bênção de Deus, mas a gente sabe o quanto é difícil, né? Um pai, uma mãe, educar um filho, porque é para sempre. Né? É para sempre, é uma bênção de Deus. Deus nos concede essa graça para aqueles que podem gerar filhos, né? Então é uma bênção de Deus. Porém, a gente sabe que ao longo de uma história, ao longo de uma caminhada, precisa também cuidar. Não é só colocar no mundo. Não basta só colocar no mundo. Existem muitas responsabilidades. É preciso dar dignidade.
Porque o que nós temos de crianças, pessoas humanas sem dignidade no mundo, isso não é justo, não é justo. Muito bem. Frei, eu acho que nós temos algumas manifestações sim, aí. ó, antes de colocar tá ali a pergunta, preparado já, né? Antes de colocar a pergunta, Frei, assim, dizer que tudo começa na família. Né? Então, no momento que se cogita o aborto, a gente está destruindo a família. Sim, com certeza. Não é isso? Sem sombra de dúvida. Então, eu acho que tem que haver um combate mesmo. Nós temos uma ouvinte aqui, a Norma Almeida, eu acho que ela está interessada em participar amanhã e ela coloca assim, ó, este movimento é a nível nacional, você já tinha falado que é a nível nacional, né? Sim. Isso, é a nível nacional, ele vai acontecer em várias partes do Brasil, né? Assim como teve o Brasil Livre, no tempo da política aí, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, né? Que fez a chamada Vem Pra Rua, agora nós também estamos fazendo um movimento de luta pela vida. Então ele vai acontecer a nível nacional, em vários lugares. Uns vão acontecer amanhã, em outras partes vão acontecer no domingo. Mas por quê? Porque no domingo encerra a Semana Nacional do Nascituro. É importante a gente deixar isso bem frisado. De domingo, do dia 1º de outubro até o dia 8, nós estamos refletindo, a igreja em si está refletindo sobre a vida, o nascimento, né? O nascimento, e esse nascimento não pode ser de qualquer maneira. Que esses que defendem a vida que estejam amanhã nas ruas. Isso. Certo? Vamos para a rua. Isso, vamos para a rua. Exatamente. Vamos para a rua manifestar. Não é nem manifestar, mas é caminhar. É uma caminhada pacífica, é uma caminhada livre. Sem política. Sem política. Não vai lá para sem cores. O Frei pede que, na medida do possível... De camiseta branca. Isso. Camiseta branca que recorda a paz, recorda a vida. Porque se a gente pega lá na questão sacramental, nós temos o batismo, que um dos elementos, né, um dos sinais do batismo é a veste branca, que recorda vida nova. Então uma criança, ela está começando uma vida, né? E essa vida precisa ser respeitada. E valorizada. Sobretudo, né? Exatamente. Né? Mais alguma manifestação, Conde? Não. Não? Então, Azambuja. Vamos, só lembrando, então, o horário, Frei? 14 horas, concentração na frente da Igreja do Carmo. Sairemos em passeata aí, o trajeto, eu não sei direito, é o pessoal que está assessorando tudo isso. Porque é novo, né, padre? Não conhece direito. Não conhece a cidade. Não conhece eu sei que nós teremos 2 paradas. As 2 paradas serão na frente dos 2 hospitais que temos nesse trajeto. Santa Casa e a Universidade. Isso. Vamos dar uma parada ali, vamos rezar, até mesmo pelos profissionais, que às vezes são obrigados, também não defendem o aborto, mas são obrigados a proceder. Pelo trabalho. Exatamente, pela sua profissão. Né? Então, que também é um trabalho que precisa ser feito com eles, né? Para que não se sintam também culpados, né? Diante disso. Mas a consciência um dia vai cobrar. O lugar que ele decorou foi a rádio, né? Segunda vez que já vem aqui, já sabe onde é a rádio. São 2 paradas nos hospitais e uma na Justiça Federal. Que onde é ali será o encerramento. É ali perto. É ali perto do hospital. Perto do hospital e também perto... E ali perto do... Na Perimetral. Em frente ao Barão, ali a Escola Barão. E depois já perguntaram assim, Frei, depois vai voltar para o Carmo? Não. A manifestação, ela se desfaz ali. Tá? Nós rezamos o terço ali e ela se desfaz. Cada um vai para sua casa, enfim. Tá? Então, nesse sentido. Quero aproveitar a oportunidade, sei que já está acabando o espaço, mas quero dizer, nós estamos no mês de outubro, dedicado ao mês missionário, e nós temos na Igreja do Carmo uma das santas mais populares do Brasil e do mundo, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. E nós vamos iniciar a novena de Santa Teresinha. Para você que está nos ouvindo e gosta de Santa Teresinha, é devoto de Santa Teresinha, a partir do dia 10, de 10 a 18, a novena então em honra de Santa Teresinha, sempre às 18h30. Muito bem. Olha, Frei, parabéns, lhe dou os parabéns, né, em nome da igreja e toda a igreja, por essa iniciativa de trabalharem, de lutar, né,
por essa causa tão justa, né? E principalmente pela reflexão, que vai fazer as famílias todas terem essa reflexão do que significa, se for realmente aprovado, essa situação. Ô, Nilson, eu quero também dizer uma outra coisa no sentido assim, ó. A gente não está só pensando na criança, mas também estamos pensando na mãe. Para que você saiba, na igreja São Judas Tadeu, recentemente abriu a Casa Santa Joana, com psicólogos que também apoiam isso, estão ali para dar assistência às mães nesse processo de perda, de luto, enfim, tá? Muito obrigado, uma pena que tempo já... Zambujo, só uma pontuação assim, ó. Esse movimento não é só da Igreja Católica, é dos cristãos. Então, todas as religiões, né, cristãs estão convocadas, vamos dizer assim, convocadas para ir para as ruas, né, fazer esse apelo à justiça para que isso não passe. Embora a Igreja Católica tenha tomado a iniciativa disso, né? Nós temos atos próprios que é diferente da fé das outras congregações religiosas, né? Mas eles podem congregar conosco em toda a caminhada e no gesto que nós vamos rezar o terço na frente da Justiça Federal, eles não comungam desse aspecto, né? Mas eles depois podem se dispersarem, tá bom? Então todo cristão, seja evangélico, né? Também é convidado a fazer a caminhada conosco. Não está fechado somente ao grupo dos católicos, mas todo cristão será muito bem-vindo e muito bem recebido por esta causa. Muito obrigado para Frei Gilberto Luz, que esteve aqui falando. Enquanto isso, ele toma um cafezinho do Mix Café, quando a gente vai passando pelo nosso intervalo, retornando em seguida. Depois tem tem 3 entrevistas, é bem rapidinho, depois com o Guilherme Fernandes, sobre o evento na Praça Saraiva, que é em prol do Lar Maria Carmen, nesse final de semana. Já voltamos. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior, Nilson Vasconcelos e Conde Pinto. Mix Café. Traga sua ideia para o WIG que transformaremos seu desejo em realidade. Esquadrias em alumínio, PVC, box para banheiro, portões e fechamentos em vidro temperado. WIG Esquadrias e Vidros. Desde 1978 mantendo a credibilidade que só o tempo nos ajudou a construir. Na Dom Bosco, 485. Próximo a 15 de novembro. Fale conosco por nossos telefones e WhatsApp. APP 53 32 327 373. 53 9974 2390. Dr. Michel Falcão, especialista na área